E falando em coisas boas, eu quero separar pelo menos 15 minutinhos do programa para trazer coisas boas, porque hoje eu tive a grande notícia de que o Rodrigo Constantino, meu colega de Jovem Pan, meu amigo, meu vizinho aqui, que está passando por um processo tão difícil, que foi há 2 anos e 3 meses atrás, teve o seu passaporte cancelado, todas as suas redes sociais bloqueadas e também os seus ativos financeiros bloqueados, em uma decisão que aconteceu no mesmo dia e praticamente copiada e colada da minha. E hoje eu tive a boa notícia, nós todos tivemos a boa notícia, de que finalmente o Carrasco Alexandre resolveu liberar pelo menos as contas bancárias do Rodrigo Constantino, que está acometido de um câncer muito duro, muito difícil, e lutando aí de forma heróica. E para tratar desse assunto, eu trago o doutor Emerson Grigoletti, que é advogado do Rodrigo Constantino. O doutor Emerson tem mais de 20 anos de experiência na advocacia e tem uma trajetória brilhante por diversas áreas do direito. É uma pessoa que goza da minha estima profundamente e eu tenho um prazer muito grande em tê-lo aqui conosco, doutor Emerson. Olá, Paulo, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite. Sempre um prazer, uma satisfação e uma honra estar aqui com você, meu caro. Obrigado. A gente consegue aumentar um pouco? Deixa eu tentar aqui aumentar um pouco o áudio do Dr. Emerson. Dr. Emerson, fala 1, 2, 3 pra gente. 1, 2, 3. Melhorou o som? Está um pouco mais próximo? Eu acho que está um pouco mais próximo e um pouco melhor. Muito obrigado, Dr. Emerson. Ah, olha, ontem eu vi a notícia nas suas redes sociais que o Alexandre de Moraes atendeu ao seu pedido de desbloqueio das contas bancárias do Rodrigo Constantino. Como é que vou chamar aqui, milagre ocorreu? Paulo, sem dúvidas. Bom, confesso para você que a gente, infelizmente, a gente está vendo um momento no direito brasileiro que o direito, a bem dizer, e a justiça pularam pela janela já faz muito tempo, né, Paulo? Vocês têm acompanhado aí, todos os seus seguidores também têm visto que a gente tem passado, os advogados, todos os absurdos, decisões, uma mais arbitrária que a outra, manifestamente inconstitucionais, manifestamente ilegais, enfim, uma história que vem se reprisando já há alguns anos, né? Só que dentro disso a gente tem que ter esse espírito imbuído, né, como ensina o querido Dr. Ives Gandra, no Decálogo do Advogado, de que o advogado está imbuído desse compromisso, né, de buscar, de persistir e insistir. Né, e sigo até o exemplo de vocês, né, Paulo? Na persistência, para a gente tentar reestabelecer aí o verdadeiro Estado Democrático de Direito, e não esse Estado Democrático de Direito que não existe aí, que esse pessoal defende. A situação do Constantino é extremamente grave, é uma situação de saúde, ele tem uns gastos extremamente excessivos e por conta disso, e considerando principalmente precedentes aí de todos os tribunais do país, inclusive sedimentados, solidificados ali pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que reconhecem que em determinadas situações, como essa, por exemplo, que Constantino está cometido, deve prevalecer o princípio da dignidade humana, né? De forma que seja possível utilizar eventuais valores, bens disponíveis para fazer o tratamento do câncer dele. Então, com base nesses argumentos e levando em consideração principalmente a Constituição Federal, artigo 5º, e também alguns artigos do Pacto de São José da Costa Rica, da Declaração de Direitos Humanos da OEA, nós fizemos um pedido para que fosse liberado as contas dele, porque ele está passando por uma situação muito crítica. Como todos sabem, a Constantino já gastou aí mais de 400, quase 500 mil reais aproximadamente, de custos e despesas para esse tratamento, e, ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado de forma totalmente arbitrária o bloqueio de todas as contas bancárias, entre outras medidas, né, o cancelamento do passaporte, o bloqueio das redes sociais, e ele estava com esse dinheiro aqui paralisado. Não é a quantia suficiente para pagar o tratamento, mas com certeza vai ajudar muito, né, porque já consegue cobrir pelo menos boa parte dessas despesas. Então, trazendo esses elementos, nós fizemos uma petição, né, o Paulo, requerendo para o ministro para que fosse liberado esses valores para que ele pudesse justamente fazer esse tratamento e cuidar da sua saúde em homenagem a esse princípio que a gente chama da dignidade humana. Né? E eu confesso para você, Paulo, que levando em consideração esse contexto todo, no momento, eu confesso que eu fiquei bem balançado. Eu não sabia se seria definido isso e cheguei a pensar mesmo de fato que, olha,
a depender da forma como o ministro defende, eu acreditei que ele realmente fosse indeferir ou inventar alguma desculpa qualquer para postergar isso, né? E como advogado, a gente acaba ficando numa situação constrangedora, né, Paulo? Porque a gente. Perdemos a conexão? Acho que perdemos a conexão com o Dr. Emerson. Efetivamente, a gente pode tentar. A gente não pode deixar de comemorar Dr. Emerson entrou em novembro de 2000. Emerson foi restabelecido o contato. Pode colocar aí, por favor. Paulo, desculpa, acho que deu uma caída aí. Então, enfim, Paulo, retomando, né? A gente, vou ser bem sincero para você, diante de tudo que a gente já passou por aqui, eu cheguei a fazer uma oração do terço, rogando misericórdia para Deus, para de alguma maneira sensibilizar o ministro para que fosse deferido esse pedido para o tratamento, né? E eu confesso para você que, para mim, foi bastante surpreendente essa decisão, já fazia 10 dias que nós havíamos protocolado, mas aqui eu gostaria mais do que isso, né? Mesmo sendo cristão e acreditando plenamente de que isso foi uma providência, bem dizer, divina, dizer que, com certeza, Deus atua também utilizando as pessoas como instrumento. E aqui eu faço questão de registrar meus parabéns, porque nada disso foi possível também, e tenho certeza que isso, de alguma maneira, influenciou nisso, nesse trabalho magnífico que você, a doutora Ludmilla, o Alan, enfim, o próprio Constantino, o Lacombe e tantas outras pessoas têm feito aí fora, o Eduardo Bolsonaro, enfim, todo esse trabalho que vocês têm feito, que hoje eu tenho a convicção de que, de alguma maneira, isso colaborou, uma pressão, pelo menos, para que fosse concedido direitos, né, que não é um favor que o ministro está fazendo, mas que a gente retomasse aí, pelo menos, um sopro de vigência, de Estado Democrático de Direito, ao reconhecer isso, né? E eu entendo mesmo e vejo dessa forma que, sem esse trabalho de vocês, isso seria impensável, né? Eu não acreditaria em uma decisão dessa meses atrás, né? E eu acredito, sim, que alguma coisa tenha acontecido e influenciado positivamente, né? Porque não posso dizer se é um recuo por parte do ministro, se é um medo do ministro, porque eu não sei realmente o que se passa na cabeça dele, mas é, no mínimo, uma coincidência muito grave, né? E, enfim, a gente pediu durante vários meses aí a fio vistas do processo e nem isso a gente teve analisado. Porém, quando a gente fez um pedido desse, né, muito mais complexo, que demandaria ali uma análise mais profunda, eu até acreditei que inicialmente fosse indeferir, comentei isso com o Constantino, mas a gente teve a grata surpresa aí do deferimento, né, e, enfim, a gente está muito feliz com o resultado e só tenho a agradecer a vocês e parabenizar todo esse trabalho magnífico que vocês têm feito aí fora. E com certeza tem nos ajudado muito, viu, Paulo? Tem nos dado aqui um ar de esperança, um pouco mais de oxigênio para a gente continuar firme e forte nessa luta, né, cara? O Alexandre anda bonzinho, né? Tá arquivando um monte de inquérito, de pessoal defendendo que talvez as penas possam ser menores, o pessoal do 8 de janeiro. Tá uma onda de bondade, né? Por que será que essa onda de bondade? A gente pode acreditar que talvez o Espírito Santo tenha tocado o coração dos ministros do STF, ou eles estão realmente recuando por algumas razões. O senhor mencionou agora, Emerson, e rapidamente, que a gente tem pouco tempo, que fez um pedido para acesso ao inquérito. Já se sabe qual foi a razão, porque eu até hoje não sei da minha, né? A razão para o bloqueio das contas bancárias, das redes sociais e o cancelamento do passaporte do Constantino? Olha, Paulo, é muito difícil a gente precisar, porque é a mesma história que se repete como em todos os demais inquéritos, né? Vistas e acesso à íntegra, quando a gente fala vistas e acesso à íntegra, a gente literalmente vê o processo, pegar e verificar o que tem de substancial ali. Isso a gente nunca teve. O que a gente teve foi comparecer ao Supremo e simplesmente nos foi entregue no pendrive, olha, os documentos que você tem direito a acesso são esses aqui. Documentos que são selecionados pelo próprio ministro. Então, ele entrega esses documentos e fala, é isso aqui. E a gente trabalha com um punhado aí de 300, 400 folhas no máximo, num universo aí que vocês já viram como vem acontecendo, de 80, mais de 80 mil folhas, né? O clássico exemplo disso, que comprovou, acho que todas essas alegações que a gente já vinha dizendo, né, e apontando como ilegalidades, foi a denúncia do presidente Bolsonaro. Essa denúncia, a 12.000
e 100 da ação penal, que está apurando essa questão do golpe, ela traz justamente os advogados comprovando e afirmando, né, demonstrando que, ao longo das investigações, se você for analisar toda a documentação, tinha mais de 80 mil folhas. Agora, por que não foi concedido isso desde o início, como manda a súmula 14? Né? Óbvio E o que Constantino não foi indiciado, né? Ao contrário de mim, que em tese aparentemente fui indiciado, ainda não sei porque ainda não foi notificado, estou esperando, mas o Constantino não se tem notícia de que ele tenha sido indiciado, que tenham atribuído a ele participação nenhuma no golpe. Não, absolutamente, não tem absolutamente nada, né? Não tem indiciamento, não foi apresentada uma denúncia, eu não sei se tem eventualmente alguma informação da PGR, também não me foi dado, e a gente fica vivendo nesse limbo, né? Porque efetivamente a gente não sabe nem o que está acontecendo no processo, né? Então é sempre ruim isso, né, Paulo? Porque de repente pode, olha, de repente espipocou uma denúncia, e eu não sei nem o que está acontecendo. Né? Essa é a realidade que a gente vive. Né? Os advogados do presidente Bolsonaro demonstraram justamente isso. Olha, não tem como, né? A gente teve 15 dias para fazer uma defesa com 81 mil folhas. Agora, você imagina, eu fiz até um teste de IA, ô Paulo, eu tenho uma IA bem avançada aqui, um programa específico para assistência de advogados, e eu tentei ali fazer umas simulações de grande quantidade de documentos. A IA, que é a IA, ela com toda essa capacidade de velocidade que ela tem, ela levou mais ou menos 4 dias para fazer uma análise de cerca de 80 mil folhas. O que dirá um ser humano, né? Impossível Caramba. você fazer uma defesa em 15 dias, né? Levando em consideração tudo isso, os detalhes. E óbvio que a IA vai fazer um negócio mais superficial. Né? A gente tem que aprofundar, entender e ainda trazer isso para o mundo jurídico. Então, enfim, é impossível fazer uma defesa dessa. Isso por si só já geraria uma infinidade de nulidades, como eu já mencionei em outros momentos. E a previsão, doutor Emerson, para a gente terminar rapidamente, há previsão de pedido para devolução do passaporte das contas das redes sociais do Rodrigo? Não, também não. Apesar desse momento, a gente focou, Paulo, em impedir o desbloqueio das contas bancárias da necessidade dele. Né? Foi uma coisa mais vinculada a essa necessidade urgente e imediata para a continuidade de tratamento dele. Então, nesse momento que foi definido, foi unicamente esse ponto, mas a gente vai tentar, sim, né, obter a revogação das demais cautelares, porque até agora a gente não teve nenhuma notícia sequer de denúncia, de instauração mesmo de um procedimento, a bem dizer, a gente não sabe nem se ele está mesmo sendo investigado, né, na prática. Denúncia mesmo também não teve, então, enfim, a gente vai ter que aguardar oportunamente, mas já é apesar de ser uma singela, né, conquista, eu considero uma boa vitória, pelo menos para esse momento que o Constantino está vivendo, que com certeza vai ajudar muito na sua recuperação. A gente não pode deixar de comemorar as pequenas vitórias que nós tivemos, doutor Emerson. Eu agradeço imensamente aqui mais uma participação aqui no Paulo Figueiredo Show e desejo aí que Deus abençoe a vocês nesse processo e nessa luta. Olha, imagina, meu cara, eu que agradeço sempre o honroso convite, um prazer muito grande estar aqui com você, com toda a sua audiência, se você me permitir, mandar um grande abraço para o Dr. Walter Moncini, advogado, mestre, professor aqui da faculdade, que acompanha o seu trabalho, inclusive, ele mandou mensagem aqui no WhatsApp, manda um grande abraço para o Paulo Figueiredo, fala que eu sou fã do trabalho dele, sempre acompanha você nas redes sociais, e o Dr. Marcos Scorza, também advogado, que foi, inclusive, presidente da OAB aqui da minha subseção, no momento que a OAB funcionava, Paulo. Então, um grande abraço também, que sempre acompanha você também, cara. Um abraço aí para os dois doutores e a você também, doutor Emerson. Obrigado mais uma vez. Obrigado, tchau, tchau.